Pense simples. Já quis começar esse vídeo com essa frase, que é a grande dica que eu trago hoje para você, que é um mestre de RPG, um escritor ou um jogador de RPG solo. Pensar simples é a grande dica que eu vou dar para vocês. E nesse vídeo eu estou por trás de uma versão miniatura do Tordesilhas, do Universo Simulado, RPGzinho. Eu deixo aqui para o computador, que é um bloquinho de nota. E eu anoto aqui a vida dos inimigos que os jogadores estão jogando. As bolinhas são pontos de vida. Enfim, é isso. Esse vídeo é só sobre essa frase e como ela me ajudou nessa última semana e como pode ajudar você, logo depois da vinheta. Você que é um mestre de RPG que está lá preparando a sua sessão, a sua aventura, a sua campanha, o seu universo, o seu grande cenário das coisas, quem sabe até mesmo o seu sistema de RPG, hein, com as suas regras e as suas coisas diferentes, as suas homebrews, ou seu próprio sistema do zero. Você também pode ser o seu jogador solo, que está lá preparando a sua jogatina, o seu personagem, o ambiente ao redor deles. Às vezes a gente se perde nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. A gente começa a planejar um reino de fantasia, onde tudo é gelado, tudo cheio de neve, gelo, congelante. E a gente começa a querer criar mecânicas que envolvem o frio e fazer dessas mecânicas partes do nosso cenário intrínseco. Sim, conhecimento de causa porque eu estou escrevendo um cenário para Daggerheart chamado Frygorn, que é um cenário totalmente congelado. Piadinhas à parte, eu acabei me perdendo um pouco nessa ideia. E ao ler o cenário de campanha do material base do Daggerheart, eu percebi que eles são bem mais simplificados e bem mais abertos para que o mestre e jogadores deem os detalhes para tirar melhor o cenário. O cenário vem apenas com a mecânica básica. Então, eu dei um passo atrás e comecei a olhar. Eu estava criando toda uma mecânica que é o seguinte: imagina o mapa do lugar. Vou botar o mapa aqui que eu desenhei. Pronto. Isso aqui é mais ou menos o mapa que eu havia imaginado. Ela teria essas 3 divisórias. Tudo que tivesse em cima da primeira divisória ia usar um dado de 4 lados. Aqui é mais fácil. Tudo que tivesse acima da primeira linha seria um D4. Abaixo dela, um D6. Abaixo dessa, um D8. E lá no final, um D10. O que é isso? É o nível de frio. Ou seja, a minha ideia inicial era que, se você está andando ali em cima, o dia começa com o nível de frio 1. Aí no outro dia aumenta para 2, no outro aumenta para 3, então aumenta para 4. Aí depois baixa para 3, para 2, para 1. Aqui em cima só fica nessa variação. Aqui varia até 6, aqui varia até 8 e no último até 10. E seria basicamente assim: se você passasse de uma região para outra, o nível de frio ia continuar, só que ele ia mudar o dado. Então ele ia continuar subindo, entendeu? E com base no nível de frio, você não ia conseguir descansar, você ia ter fadiga por causa do frio, você ia tomar dano por causa do frio, algumas coisas não iam funcionar direito. Cara, tava ficando muito complexo. Foi aí que me veio o estalo na cabeça. Pense simples. Eu simplesmente tirei essas linhas e utilizei o D10 no reino todo. Você tem um nível de frio que vai de 1 a 10. E esse nível vai aumentando com os dias e depois diminuindo com os dias. Se tem alguma tempestade, ele vai subir muito mais rápido por causa da tempestade. Por exemplo, a tempestade joga o nível de frio lá pra cima. E você vai utilizar roupas, bebida, comida, fogo, tudo isso para reduzir o nível de frio. E só tem a tabelinha de frio que eu criei, só tem 3 níveis: confortável, desconfortável e insuportável. Onde no confortável você consegue fazer o descanso. Desconfortável e insuportável você não consegue fazer descanso. Mas no desconfortável você só vai tomar fadiga por causa do frio. E no insuportável você toma dano por causa do frio. Simples. Pensei simples. Simplifiquei tudo. Eu tava complicando demais a ideia do frio. E essa coisa, ela se aplica a quase tudo. Você mesmo que tá ouvindo isso, com certeza já teve algum cenário de campanha que você acabou tentando criar um monte de mecânicas, por exemplo, em outra campanha que eu tô narrando, ou nessa mesma. Não, acho que é nessa mesma, só que com outra ideia. Os meus jogadores querem ir pro mar. Eu tava doido, cara, não tem mecânica de barco em Daggerheart. Vou ter que criar a minha própria mecânica de barco. Aí eu já tava pensando em fazer uma ficha pro barco, com level, pra você ir pagando e melhorando barcos, bloqueando novas habilidades, como de canhão, de manobra, etc. Fazer todo um esquema mega elaborado e complicado que os jogadores não iam mexer tanto. Sendo que o Daggerheart tem as mecânicas dos stat blocks, né, dos blocos de estatística, não só para inimigos, mas também para cenários. E os stat blocks de cenários são separados em eventos sociais, eventos de exploração, eventos de passagem, eventos
violentos, eu acho, de combate, por aí vai. Então, basicamente, eu fiz um stat block desse pro navio, né, para navegação. E lá tem uma mecânica de contador, um D12, deixa eu pegar aqui um D12, que mede a velocidade do navio. E a velocidade, integridade, tudo num valor só. Então, sempre que os jogadores falharem um teste manipulando o navio, isso vai reduzir esse valor. Esse valor também serve para o navio desviar de ataque dos inimigos. Os inimigos errarem ataque no navio, qualquer ataque que pega no navio reduz esse valor. Se esse valor chegar a 0, o navio entra no termina esse contador e começa um outro contador que é menor, que é um D6, que é o contador de afundando. Se chegar a 6, afundou o navio, perdeu o navio de fez. Viu? Eu pensei simples. Ao invés de fazer uma mega ficha pro navio e tal, não. Deixa assim. Ah, mas se eles conseguirem um canhão pra pôr no navio? Tem lá. É uma habilidade especial que você pode desbloquear pro navio. Você pode pôr lá e se você usa o canhão tem um tempo de recarga. Aí eu também criei uma catapulta, que é um pouco mais fraco que o canhão, tem um tempo de recarga um pouco menor. Um arpão, um disparador de arpões, que tem uma recarga ainda menor, só que um alcance menor. E um ariete, que não tem tempo de recarga, mas requer que o navio bata fisicamente no outra embarcação. E basicamente isso. E ao criar um navio, eu pensei, cara, e os outros embarcações? Eu tenho que criar um desses pra cada embarcação? Não. As outras embarcações eu criei fichas de inimigos, como se eles fossem monstros que os jogadores vão enfrentar. A diferença é que a ideia é que pra enfrentar outro navio, os personagens não tem como dar dano direto no navio, apenas o seu navio dá dano direto no navio. Mas todos os navios têm um contador de tripulação. À medida que você derrota os tripulantes daquele navio, esse contador diminui. Quando ele chega a 0, o navio está automaticamente à deriva. Ou seja, você pode saquear o navio, pegar o navio, etc. É assim que funciona. Isso fui eu pensando simples. Bom, continuando nesse tema de pensar simples, eu fiz pra mim um escudo do mestre pra Daggerheart. Eu fiz ele com base no escudo do mestre oficial de Daggerheart e em alguns outros que eu encontrei enquanto eu tava pesquisando no Google. Como você pode ver, ele tem 4 folhas cheias de informações, cara. Tem muita informação aqui, como fazer um teste, como usar esperança e medo, as ações do mestre, que eu fiz o vídeo inteiro sobre isso, as referências rápidas de o que é vantagem, o que é desvantagem, o que é vulnerável, como ajudar um aliado, descanso curto, descanso longo, é um monte de coisa. Pontos de batalha para você fazer um grupo de inimigos equilibrado com um grupo de jogadores, o fluxo de jogo, que é algo que, cara, sinceramente, tem muita coisa aqui que ela é útil, mas elas são informações básicas, sabe? Informações que o mestre não vai ficar consultando o tempo todo. A maioria delas o mestre vai saber de cor, o que é rápido de olhar e explicar para os jogadores. São informações mais importantes para os jogadores do que para os mestres. Por causa disso, eu pensei simples e desenvolvi isso daqui, que é um escudo de mestre, entendeu? Realmente voltado e pensado para quem vai mestrar Daggerheart. E no caso, é esse que tá aqui do lado, né? Talvez eu vou ter que cortar um pedacinho da gravação. Eu tenho ele impresso aqui, eu vou usar na minha mesa que eu tinha mestrando. Esse sim é um verdadeiro escudo do mestre. Eu realmente calculei e desenvolvi algumas coisas que mestres vão usar. Por exemplo, ao invés de explicar como funciona um teste, eu deixei uma tabelinha com 4 níveis de dificuldade para testes de todos os atributos. Eu tive que reduzir conhecimento para conhecer, porque senão ia ficar muito feio, ia ficar fora do padrão. Então eu deixei conhecer aqui, a única liberdade que eu tomei aqui. Dificuldades 12, 18, 24 e 30, porque eu basicamente peguei a dificuldade 30, que é a mais alta, e fui reduzindo de 6 em 6. Porque no livro base tem um medidor de dificuldade de 5 em 5. Né? E para caber aqui, eu pensei simples e quis reduzir o tamanho da tabela para 4 opções. Aqui é mais para o mestre bater um olho, ter um exemplo, um guia. Do lado tem as contagens regressivas, que é uma mecânica que eu amei do Daggerheart e que eu já usava antes, mas não chamava assim, que envolve você usar dados como contadores regressivos, autoexplicativo, pontos de batalha, que eu já falei no outro, mas aqui eu dei uma enxugada neles. Aqui tem a melhor parte, que é uma grande lojinha, uma tabela aqui de preços de várias coisas, compra, venda, para você criar ou comprar o projeto de um material, para você melhorar um material pro nível superior ao dele. E aqui embaixo tem um gerador de saque aleatório. Vai saquear uma pessoa, um monstro, um lugar, rola aqui que você consegue o que você quer. Rola um D8 aqui. Aqui para improvisar inimigos, que também tinha na outra tabela. Aqui, isso que eu gerei na outra tabela, que é um gerador rápido, bem rápido, de várias coisinhas. Aqui, nomes comuns, nomes de famílias, nomes de locais. A maioria desses nomes foi eu que inventei, por mais que tenha um documento do Daggerheart gratuito, que já vem com vários nomes, eu criei bastante aqui. Os exemplos de ações do mestre, que tá lá no outro, mas deixei só os exemplos aqui. Isso aqui dizendo que é compatível com o Daggerheart. E esse escudo
do mestre, eu vou estar vendendo. Ah, e aqui tem um medidor em formato de adaga, bem bonitinho. Mas sobre o medidor eu vou falar daqui a pouco, porque não fui eu que criei, eu peguei do Reddit um gringo que criou isso daí. Esse não é um vídeo de Daggerheart, tá? Mas eu tô usando isso aqui como exemplo. Isso basicamente fui eu pensando simples, e eu realmente fiz um escudo do mestre que pra mim é bastante útil, entendeu? E tem coisas que eu realmente preciso, que eu vou usar quando eu tô mestrando. Diferente daquele outro que tinha informações que são mais úteis para os jogadores do que para o mestre, sabe? E é isso que eu quero que vocês entendam, mestres, jogadores solo ou jogadores, quando vocês quiserem criar as suas coisas. Pense simples. Essa é a frase desse vídeo, essa é a grande dica que eu quero deixar para vocês. E deixe nos comentários alguma outra grande dica que merece um vídeo inteiro para falar sobre ela. Eu sou o Ratoruja, você está no Por Trás da RPG e até a próxima. Falou! Achei que você com o livrinho. Beleziras! Ah, não vai focar!